Boa tarde, em Brasília, 14 horas. E 14 horas, como nós prometemos, nós estaremos fazendo a entrevista com um colega, pastor Hilton Lima Santos, pastor congregacional, que a semelhança do pastor Leônidas, também teve a experiência de passar pelo Covid-19, né? Teve um mau momento aí com essa enfermidade. A gente acompanhou, né, como pôde, fizemos contato aí com as filhas e hoje ele vai contar aqui como ele passou esse período, tá bom? Então eu gostaria que você avisasse aí aos seus amigos, aos seus colegas. Olha, entrou no ar aí a live do pastor Josias, ele vai entrevistar hoje um pastor Hilton, que passou também pela Covid-19. Então, avisa aí, né? Vai compartilhando essa live para que outras pessoas possam também participar. E lembrando que você pode participar também, você pode fazer perguntas, você pode fazer comentários, né? E você vai estar ao vivo com a gente, porque a entrevista é ao vivo e você pode participar e interagir conosco aqui nessa entrevista, tá bom? E não esqueça também de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho, que toda vez que o nosso canal estiver entrevistando alguém, estiver fazendo alguma live, você vai ser avisado para que você não perca nenhuma das nossas lives, ok? Então, dito isto, feito essa introdução, nós vamos então convidar aí o nosso irmão, colega, amigo, pastor Hilton de Lima Santos. Boa tarde, pastor Hilton. Graça e paz. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Você está falando diretamente de? Eu estou, pastor Josias, em Itaipuaçu, bairro de Maricá. É um lugar bonito, agradável, né? Bela praia. Mas pois é. E eu gostaria de dar boa tarde para o senhor aí, tá bonitão, né? Tá em Mococa, deve ser esse leite condensado Mococa, hein? Tá deixando o senhor assim bonitão. Faz milagre esse leite condensado. Boa tarde a todos aí que compartilham. Eu estou aqui pela misericórdia, pela graça, pelo milagre de Deus, que esse negócio de Covid-19 não é mole, não. A gente vai saber como é que foi essa história, né? A gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, né? Quem está aí nos assistindo é a Keila Pereira. Você conhece a Keila? A minha caçula. Ali, ó. Aqui ela está dizendo aqui, ó. Que bom te ver, pastor Hilton. Olha aí, a sua fã, viu? A missionária Keila, missionária. Isso, aquele. Então, fala um pouquinho de você, Hilton. Sabe, quando eu falo com você, eu lembro de você, office boy da Junta Geral, lá na sede em São Cristóvão, na São Luís de Gonzaga, 1132. Né? Eu lembro você desde aquela época lá. Né? E aí depois você, naquela época, não era pastor, né? E hoje você é pastor. Então, conta um pouquinho aí, antes da gente chegar no Covid, para o pessoal conhecer. Tem muito pastor novo aí que não deve te conhecer, pastor. Sim, certamente. Meu período lá na sede da Junta, né, lá em São Cristóvão, eu fiquei lá, acho que uns 3 ou 4 anos, era contínuo. Aí depois a menina que ficava como secretária, funcionária da Junta, foi embora, acho que para o Espírito Santo, não lembro. Então eu fiquei no lugar como chefe de escritório e tinham 2 funcionários, que era o contínuo e eu,
que éramos funcionários da Junta Geral. E aquele serviço ali andava como um escritório, mas era um ambiente muito agradável. Legal eram as quartas-feiras, porque as quartas-feiras ia de expediente para todo mundo, era uma festa, outro dia de festa também, porque acontecia lá, era o dia da reunião da Junta Geral, a cada 2 meses, como ainda tem hoje. Pois é. E a gente foi. Na época, eu lembro que o pastor Jair Pintor ganhou para presidente, e ele mudou a estrutura, a administração. Nessa época eu saí, ele demitiu lá, naturalmente, e recebi todos os direitos como funcionário, e aí caminhamos para outros lugares, até que, com 28 anos, a gente ingressou no seminário, se formou. Eu trabalhei com o pastor Deneci, meu estágio final, né, com 33, 32. Niterói, da primeira de Niterói. Não, na época em Magé. Ele estava em Magé. Ele estava em Magé. Em Magé. Niterói foi na época daquele acidente grave com o pastor Martinez, que ele quase morreu. Aí ele foi para Magé e o estágio naquela época não era sob escolha. O seminário determinava. Eu lembro do pastor Manuel Bernardino falando para mim: ou você obedece à ordem ou para o seminário. E eu falei, tá bom, então vamos embora, porque uma ordem também que veio para o estagiar em Piraí, rapaz, que luta foi aquilo, e também era obrigatório. E eu fui, né, de forma obrigatória, estagiar com ele lá em Magé. Pastor Wilson. Eu estava no segundo ano, rapaz, e o pastor Bernardino falou para mim. Bernardino falou para mim que o pastor Wilson ia de 15 em 15 dias, lá em Piraí. Ele disse, preciso mandar alguém para lá, que na ausência dele vai ser o pastor da igreja. Eu falei, meu Deus, no segundo ano do seminário. E aí foi, né? Foi uma bênção lá, o estágio em Piraí, foi uma bênção, uma glória a Deus. Mas aí, lá em Magé, no meu último ano, onde eu já estava para ser ordenado, eu trabalhei numa congregação de Magé, no bairro chamado Nova Marília, um bairro perigosíssimo, com uma dificuldade tremenda, sabe, desempregado, muito difícil. Mas aí, naquela época, eu fui ordenado pastor, o pastor Deneci pediu minha ordenação, fui aprovado, e aí começou lá, fiquei 1 ano e pouco lá em Nova Marília, e dali eu ingressei para dentro do mato. Aí eu fui para Guapimirim, me convidaram, o pastor Paulo me chamou para Guapimirim, eu fui empossado lá, aceito lá. Foi uma luta gostosa, porque achavam que eu era um garoto, e aí foi muito interessante. Eu fiquei até lisonjeado, né? Mas aí dali, quando eu deixei Guapimirim, fui para Governador Valadares, de Governador Valadares eu voltei e fiquei sendo missionário, como até hoje, né, Governador Valadares? De Bento Ribeiro. Foi uma bênção estar lá 6 meses, 5 meses lá em Governador Valadares. Quando eu voltei de Valadares, eu fui amparado, sendo tutelado pelo pastor Josias, né, que estava pastoreando em Tribobó, a igreja Peniel, e ali parou minha família, abençoou muito, foi muito legal aquele período, e até digo para ele que ainda também pela sua, por você e por sua família, também fomos abençoados lá. Foi muito bom, período muito agradável, né, pastor José se mudou do Rio de Janeiro para Tribobó. Olha, isso é só o ministério que faz isso. E aí a gente depois foi para Santo Aleixo me convidou, eu pedi a bênção do pastor Josias, ele a deu, e eu fui para Santo Aleixo, fiquei lá uns 3 anos e pouco, depois eu vim para São José, em São José eu fiquei 1 ano, na Congregacional de São José, de Cachoeira de Maricá, e aí, quando eu saí de lá, eu não tinha casa, meu tempo de ministério vou dizer assim, 90% tempo integral, porque a gente acaba fazendo tendas, e eu não tinha onde ir. Então, onde eu estou agora, essa casa de onde eu falo, ela é em cima da casa da minha sogra, em Itaipuaçu. Minha sogra já partiu, mas a gente está aqui, né, até Deus permitir,
ficar morando em Itaipuaçu. Aqui em Itaipuaçu é que a gente ficou aí um período de uns 7, 8 anos no pastoreio da congregação que nasceu com a minha família aqui em Itaipuaçu. Eu lembro, eu estive aí. Pastor Flávio, da segunda congregacional de Niterói, veio me visitar, porque o telhado que nós colocamos aqui nessa casa literalmente voou. Né? Eu lembro que você estava na Assembleia Geral, mandei e-mail para lá, voou. E ele veio me visitar, perguntou, está congregando aonde? E não tinha, no raio de pelo menos uns 15 quilômetros, né, em um lugar com tantas igrejas, mas não tinha igreja congregacional. E ele disse, se a gente alugar um espaço aqui, você pastoreia? A gente não pode dar nada. Não, pastor, eu pensei, vamos ter pelo menos um lugar para congregar a família. E aí a Igreja Congregacional de Itaipuaçu nasceu. Nesse período de mais ou menos 8 anos, eu fiquei assistindo algumas congregações que me procuravam, porque a gente, ao longo da caminhada do ministério, foi abrindo ministério, foi abrindo algumas congregações. E uma delas veio até a mim procurar ajuda. Quando a gente, então, deu essa ajuda, abriu-se uma porta para a gente voltar para Santo Aleixo. A Igreja Santo Aleixo me convidou, conversei com a já Igreja Congregacional de Itaipuaçu, e aí voltei. Acho que tem casos muito raros, pouquíssimos casos de pastores que voltam a pastorear a igreja que ele deixou. Então, depois de uns 11 anos, eu voltei a pastorear. Sabe quando isso acontece? É quando você sai pela porta da frente. Foi interessante isso. E aí voltei a pastorear Santo Aleixo, estou lá, já vai fazer 4 anos no período até dezembro, né? Vai fazer 4 anos, estou 3 anos e meio pastoreando IEC em Santo Aleixo, um presente, uma honra, um privilégio estar lá com os meus irmãos. E, conjunto aí, claro, não estou mais com as filhas, né? Uma filha congrega numa igreja, o Felipe, outro meu filho, congrega na Batista lá em Santo Aleixo, e a outra filha está morando no centro do Rio, está congregando lá, no centro do Rio de Janeiro, numa igreja nova lá, pequena também, que se chama Igreja... Eu também tenho uma filha que se tornou batista. Ela está discutindo aí. É quem? A Keila, né? Porque não tinha igreja congregacional lá em Mirassol e ela foi captada lá pelo... Obrigaram ela a rebatizar, pastor? Então... O Felipe... Rapaz, o Felipe também foi lá. Foi. Eu fui no dia do batismo dele. Tinha umas 5 pessoas ou 6 para serem batizadas. O pastor fazia o cerimonial, falava da salvação, né, de aceitar. Quando ele olhou que era Felipe, aí você? Pronto. Simplesmente não falou nada, mergulhou o garoto e foi lá. Mas ele é integrante do grupo de louvor lá, participação boa, mas ele está assustado, rapaz, trabalha como TI no hospital, no Azevedo Lima. Azevedo Lima, conhecido nosso. Pois é. E está assustado lá, está assustado. Mas essa é a minha história. A gente tem aí no caminho para a glória do nosso Deus. Toda igreja, eu entendo que toda igreja precisa gerar filha. Toda igreja, ela não pode existir sem ter gerado filha. E eu passei por algumas igrejas, como a de Guapimirim, por exemplo, que já tinha seus 50 anos e não tinha nenhuma congregação, nenhum projeto. Falei, mas não é possível. E a gente foi caminhando com essa ideia. E conhecendo as dependências da igreja, eu encontrei um rolo de arame farpado enferrujado. Aí eu perguntei para o presbítero, o que é aquilo ali? Falou, um rolo de arame farpado que o presbítero tal doou para cercar o terreno que ele doou para a igreja. Mas que dele? Não, já faleceu tem uns 10 anos. Tá bom, mas o terreno também? Não, o terreno existe. O rolo de arame farpado lá no templo, fui lá ver o terreno, ele levou um susto comigo, que ele era tradicional. Quando ele mostrou o terreno, eram 2 terrenos, um de esquina e o outro colado. Então eram 2 lotes muito grandes, numa rua que dava na estação de trem.
a 50 metros da pista que ligava Teresópolis a Guapimirim. Aí eu dei uns 3 saltos, rapaz, no meio da rua, aleluia, aleluia. Aí ficou me olhando assim, meio atravessado, e hoje está lá, a Igreja Congregacional de Jardim Guapimirim, salvando vidas. Eu entendo que nenhuma igreja pode existir sem ter gerado pelo menos uma filha. E a minha caminhada, então, foi gerando aí algumas congregações para a glória do Senhor. Até interessante, Alva, que quando eu cheguei lá em Santo Aleixo, quando eu estive pela primeira vez, a gente abriu uma congregação num lugar chamado Cachoeirinha. E aí vim embora. 11 anos depois eu volto e encontro a congregação com templo, com membresia, escola dominical, um movimento lindo, lindo. Quem participou do processo de emancipação daquela congregação, um presente, rapaz, que Deus me deu. Eu presidi a cerimônia de emancipação da congregação 11 anos depois de ter deixado o início do trabalho. Então, essa é a minha história, a minha vida, para a glória do Senhor, tem me permitido. Eu sou aí casado com a Marilene, já vão quase 40 anos, Deus tem me permitido isso. Então, a coluna, a orientação, né, aquilo que Deus tem me permitido aí. 3 filhos, que são a Fernanda e a Fabiana, que são gêmeas, e o Felipe, que é o primogênito, que está lá em Santo Aleixo, morando lá. E é casado, né, tem uma netinha, eu tenho uma netinha, né, ele tem uma filha, e é esse o caminho da nossa história de vida. Amém. Olha aí, o João Paulo Souza está dizendo: louvado seja Deus pela igreja do pastor Hilton e parceria do Campo de Milagres, no Ceará. Né? É pouquinho que manda para lá, é pouquinho. Mas né? É parceiro. 5 pães olha e 2 quem está peixinhos. aqui. Olha quem está aqui, olha aqui, ó. Você lembra? Rosileide. Quanto tempo trabalhamos juntos na sede da USB, ainda em São Cristóvão. Não sei se ainda se recorda, é do baú. Grande abraço, irmão, para você, Marilene e toda a família. A Rosileide, a Dinha, não é? Eu sei, lembro dela. Está em Brasília, né? Acho que ela está em Brasília, eu acho. Brasília. Acho que está em Brasília. Né? Glória a Deus. Mas, pastor, muito bom. Conhecemos um pouco, né? Quem é novo aí, conheceu um pouquinho da história do pastor Hilton. E agora vamos para o nosso tema aqui, que é também a razão da nossa entrevista. Como há pouco tempo nós entrevistamos o pastor Leônidas Duarte, né, que também passou, embora a situação do pastor Leônidas foi bem diferente da sua, porque ele passou pelo Covid-19 assintomático. Mas o irmão não teve essa sorte, né? O irmão teve muitos sintomas. Né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? E como é que foi, né? Como é que você descobriu que o corona tinha encontrado, tinha te achado? A gente... a gente nunca acha que é o corona. Isso aqui é uma coisa interessante. Com várias pessoas que a gente conversa, é o canseira mesmo, a tosse é porque alergia, a febre é porque eu estou com dor de garganta, uma série de coisas assim. Então eu estava estava dando um cansaço, a Marilene e a minha filha Fernanda falando de que a minha canseira estava esquisita, a minha respiração estava pesada, precisava ver, e aconteceram alguns períodos de tosse e a febre. Quando bateu a febre, deu um calafrio de tremer, sabe, esquisito, muito estranho, uma sensação muito, muito ruim, muito desagradável. Então eu falei assim, vamos ter que procurar o médico e tal. E a gente procurou, aliás, eu fui sozinho procurar um médico num posto de Covid. Ele disse, pode ser e tal, se piorar o senhor volta. E aí, enfim, eu vim embora para casa e a coisa piorou. E aí eu fui com a Fernanda e
a Fernanda, o meu cunhado, não, eu fui com a Fernanda e a Marilene no mesmo posto. Eles mediram no dedo a saturação. E estava muito baixa. A febre e a respiração muito pesada. É como se eu estivesse no meio de fumaça, sabe? Para respirar. Imagine você havendo uma queimada e tem fumaça, você não consegue, uma sensação muito ruim. E aí eles falaram, olha, o senhor vai agora, vamos botar o senhor na ambulância e o senhor vai agora para Maricá, vai agora para o hospital. E aí a Fernanda e a Marilene voltaram, foram seguindo a ambulância, e eles voltaram na ambulância e me levaram imediatamente para Maricá, e o cansaço, as dores no corpo, toda aquela sensação que parece gripe, e não era. Quando cheguei lá, ela marcou imediatamente uma tomografia, e eu falei, olha, tem a minha esposa que não está bem, né? Aí eu vim de ambulância, fiquei lá um período e dispensei, então, a Fernanda e a Marilene. Dispensei, vieram embora. Nessa que eles foram embora, eu fiquei lá, mas aí a doutora falou, tem que trazer a esposa, porque você está falando aí que ela está com sintomas. E aí a Fernanda, então, trouxe a esposa, a Marilene, e aí acabou confirmando que nós dois tínhamos os sintomas. Marcou-se, então, imediatamente uma tomografia para se fazer. Eu fiz a tomografia primeiro que a Marilene, e aí apresentou um pulmão bastante prejudicado, com tanto problema da Covid quanto da pneumonia, que é provocado pelo vírus da Covid. E imediatamente botaram no oxigênio, naquele simples, né, que só 2 tubinhos no nariz, e aquele balão do oxigênio tem um oxigênio muito gostoso, parece que está na montanha, entra pelo pulmão de uma forma muito agradável, mas ficou ali naquele cansaço. Eu perguntei para a doutora, apesar de que eu não tenho emprego, mas como a minha filha estava me acompanhando, eu precisava que desse um atestado médico para ela apresentar lá, já que ela estava perdendo dias. Perguntei para a doutora, vai me dar um atestado? Nós vamos internar o senhor. Falei, não, tá bom, se é assim a fala médica, tá bem, mas deu um susto na hora, né? Mas, e aí ela foi perguntando algumas coisas para mim, antes de assinar o processo de internação, e nessa hora, a Fernanda liga para algumas pessoas que ligaram para ela para saber de mim, e entrou um grupo de oração, o pessoal orando por mim, orando pela Marilene, com essa questão da internação principalmente. E ela perguntou, o senhor fuma? Não. Mas já fumou? Não, nunca fumei. Não, mas com bebida? Não, bebo, não tem problema com bebida? Não tem, não bebo. Tá, e todas as respostas possíveis que podiam justificar eram negativas. E eu fui melhorando ali, naquele oxigênio. A saturação melhorou quando ela pôs no dedo, e ela olhou para mim, olhou para do que ela tinha visto ali. Não vou internar o senhor, não. Ela pensa que foi ela, tudo bem, né? Vou internar o senhor, não. Aí anulou a guia de internação e me fez uma receita longa e me mandou para casa junto com a Marilene. E aí a gente passou uma dificuldade, por quê? A nossa filha, ela trabalha também em hospital, então ela não pôde ir trabalhar. Ela é administrativa no hospital. Ficou os 7 dias conosco, literalmente, posso falar, com a graça que Deus permitiu, ela estar conosco, porque senão nós teríamos uma dificuldade muito grande. Porque a gente... E ela não se contaminou. A filha não se contaminou. Ela fez exame agora esses dias, e o médico não sabe quando foi. Mas provavelmente, ela ficou sintomática, aliás, num período para trás, aí a gente lembra que ela reclamou da falta de apetite.
De Não, não, de olfato, apetite não. de olfato, De de paladar. paladar. Isso. E aí ela foi tratando a gente, rapaz. Olha, a gente abriu o olho 2 horas da manhã, estava a Fernanda em pé do nosso lado. A gente abriu o olho 6 horas da manhã, estava a Fernanda ali em pé do nosso lado, rapaz. Era muito interessante. Esse cuidado da filha fez com que fizesse a diferença, evidentemente. Mas teve uma situação interessante que a minha cunhada que mora perto, que cozinha muito bem, mandava para a gente. E para que aliviasse um pouquinho o trabalho da filha, da Fernanda, para ela não fazer comida, para que a gente pudesse ter. Mas, rapaz, o paladar e o apetite, eles somem Zero, zero. completamente. Completamente. A comida gostosa, agradável, boa de olhar, mas não tinha Cheiro, apetite. nada, Não, nada. nada, nada. Isso dava uma raiva, brincadeira. Mas não tinha apetite. E nós não era só para essa alimentação, café, fruta, nada. E uma orientação que era dada era realmente beber bastante água. Uma coisa que eu observei era a quantidade de vezes que eu ia ao banheiro para urinar. Era muito insistente. Como já ouvi falar que o vírus ele ataca em várias facetas, em várias situações. Eu não sei, não posso afirmar de que isso tenha sido uma atuação, mas só aconteceu durante o período em que eu estava sendo afetado pelo vírus da Covid. Não sei, essa quantidade Muita de urina. vezes, muita, muita, não, nem tanto muita, mas a quantidade de vezes que dava vontade de ir. Sim, sim, sim. Procuramos Entendi. ver se o remédio provocava isso, não tinha nada a ver com o remédio, mas bebia muita água. Sim, bebia muita água, mas não justificava essa quantidade de vezes. A moleza do corpo, a, a sensação de que você vai desfalecer é muito grande, muito grande. E aí foi passando o processo, foi tratando o cuidado, como já falei, da filha. Esse período desses 15 E dias, nessa hora, pastor, e nessa hora, eu não estou perguntando se o senhor ficou com medo de morrer, mas o senhor pensou que essa doença poderia lhe levar em algum momento? pastor Josias, é uma coisa Não é que você interessante. tenha ficado com medo, porque Não, o crente não tem medo de morrer, porque a gente vai morrer um sim, dia, né? absolutamente. Mas Mas, será que é essa doença que vai me levar? Passou pela sua cabeça? sim, sim. E aqui não falo de forma poética ou para ficar bem. Não, realmente o medo de morrer, realmente não tem. Um sofrimento, sim, preocupação com o sofrimento, isso é um negócio muito ruim. Algumas doenças provocam, né? Sofrimento por anos, mas medo de morrer não tem. Mas eu confesso que quando a doutora falou assim, ó, vou internar o senhor. Quando ela falou isso, eu pensei, entrei na estatística. Chamei a Fernanda e falei com ela algumas obrigações que eu tinha e eu não tinha notado em lugar nenhum. Pois é, chamei Fernanda, Já olha, começou a eu ficar se preparando. sim, mas falei com uma naturalidade que até que depois comentei com ela, filha, parece que pai não acreditava muito na cura, não. Eu relatei para ela algumas obrigações que eu tinha, mas não tinha notado em lugar nenhum. E ficava ruim, né? A gente não partir e ter que deixar algumas obrigações sem estar resolvida. E aí, eu digo isso com firmeza no meu coração, não havia medo de morrer, mas o sofrimento sempre preocupa, né? Como, por exemplo, a gente está acompanhando aí, como o senhor está, a Eliane, a esposa do pastor Flávio, que está lá naquela caminhada, né, de E está vai num estado muito desentubar. grave, né? Temos orado Pois é, muito por ela e aí, ela está num estado grave. pois é, não, a palavra que o médico disse para o pastor Flávio é gravíssimo.
o estado dela. Então, a questão do sofrimento, que eu acho que isso é natural, em crentes e não crentes, salvos e não salvos, a preocupação, mas a morte realmente não me provoca este medo que a gente naturalmente teria. Tanto que, ao longo da vida pastoral, a gente já visitou alguns lugares, já enfrentou algumas situações, certamente o senhor também, que a gente não faria por causa do medo da morte. Mas, não, o medo não. O que realmente teve foi a preocupação com o sofrimento e com o sofrimento que a gente teria com os nossos entes queridos, né? Que eles sofrem muito quando alguém está sofrendo do outro lado e você não pode fazer nada. O caso, por exemplo, do pastor Flávio, que ele vai até a porta do hospital e não consegue até mesmo ter notícias, muitas vezes, como ele relata. Só por telefone o médico dá notícias para ele, sabe? E não pode ver a pessoa querida em momento nenhum. Então, isso é muito ruim. Entendeu? E aí, na semana passada, eu perdi uma prima, um pouquinho mais nova que eu, para a Covid. Né? O marido teve, os filhos tiveram, e ela teve e ficou entubada muitos dias e veio a falecer. Né? E ela aparentemente não tinha nenhuma dificuldade de saúde. E tenho também o marido de uma prima, esse estava com leucemia, aí ao pegar a Covid, a imunidade dele estava muito baixa, então ele acabou falecendo. Né? Então, talvez alguém pense assim, mas muita gente foi curada de Covid, mas a gente sabe que tem muita gente morrendo de Covid, como o irmão poderia ter morrido ali, não é verdade? Sim. Então, é um motivo de gratidão a Deus eu estar conversando com o irmão aqui. Né? Com certeza, com certeza. Porque talvez alguém não dê essa importância do teu testemunho, do testemunho do pastor Leônidas, e até nesse exemplo que você acabou de dar, a Eliane, a esposa do pastor Flávio, por quem as igrejas congregacionais estão orando, estão intercedendo, mas como o irmão disse, ela está num estado gravíssimo, e cremos que só um milagre. Né? Sim. E o próprio pastor Flávio falou isso, né? Para Deus um pequeno milagre, mas para nós será um grande milagre. Para nós um grande milagre. A minha vida com relação a essa recuperação, o pastor, e claro, não podia ser diferente, que podia ser pastor Hilton ou qualquer outro pastor que esteja pastoreando aquela igreja certamente estaria entrando em oração, porque aquele pastor dela está muito doente. Então não foi diferente. Repito, não porque era o pastor Hilton somente, porque o pastor da igreja estava doente. A igreja de Santo Aleixo entrou no momento de oração. Eu tive agora essa semana com o presbítero José Carlos, que ele disse, ele é um homem de Deus, um homem de oração, vive da palavra, um evangelista. Ele disse que a vida dele espiritual e de oração mudou quando eu estive nesses 15 dias doente. Então eu fico imaginando se ele, que já era homem que buscava, as outras pessoas, então uma igreja orando. Claro, eu podia ter morrido, sim, mas sempre há um motivo. A gente prega sobre isso e tem hora que a gente tem que viver disso, né? Não só pregar, porque é um propósito de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que ainda não seja efetivamente, aos olhos humanos, boa para mim, boa, perfeita e agradável, né? Mas é para Deus, e Ele vai usar, vai fazer conforme Ele quer. A minha vida sendo preservada, talvez, realmente, seja para
sei lá, para testemunho lá em Santo Aleixo, de muitos irmãos que precisavam mudar o processo de oração. Mas se eu partisse, era o projeto de Deus para que outras questões também pudessem acontecer. Aliás, isso está acontecendo, não é, em algumas igrejas. Eu tenho podido conversar com alguns pastores e realmente essa questão, né, essa aprovação, essa tribulação que a gente está passando, não é, está fazendo com que mais pessoas busquem a Deus como nunca Certo? buscaram antes. E isso Sim, é o lado positivo é, dessa situação. Né? é. O que o Sim, irmão falou aí, o testemunho desse irmão, olha que ele já era um crente fiel, mas ele uhum, passou a buscar ainda mais o Senhor. Olha que coisa é, interessante. pois Né? é. E até é interessante que tem gente que não está orando por alguém doente, mas está buscando, tá buscando mais para que Deus protegê-la. Fica vendo as notícias, fica vendo aquele monte de morte, um monte de hospital que não tem vaga, aí começa a ter mais momentos de oração pedindo para Deus guardar e proteger. Então, de qualquer maneira, a pessoa está buscando, pedindo, suplicando para que haja momento de proteção para si, para os seus entes queridos e também para que cure, né, pessoas que estão com necessidade dessa situação. Agora, muita gente realmente diz: os números são assim, os números são assados, não são verdadeiros, etc. E tal. O que a gente sabe é que, sendo um número grande ou pequeno, tem gente morrendo, tem gente doente, tem gente com essa dificuldade. Eu sou um caso desse, eu, esposa, a gente é, ficou. Viveu isso. Houve, viveu isso, e agora, é claro que esse período nos trouxe, então, também uma vista assim: agora vou trabalhar mais para o reino, agora vou buscar mais. É preciso que isso já aconteça antes da doença, para dar continuidade, para continuar fazendo a obra, para continuar fazendo o serviço. Então, aquele que está aí me ouvindo, né, nos ouvindo, nos participando, não deixa para fazer depois, se Deus te livre e guarde, mas que não faça depois, já faça agora, né? Porque o período de trabalhar é Embora eu durante o estou dia. lembrando aqui, eu tô lembrando aqui de Jó, no capítulo 42, pastor Hilton, quando ele diz assim, depois que ele passa por tudo aquilo, ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos É, te veem. uhum, E é verdade que Deus não perde uma oportunidade de transformar as nossas tribulações, as nossas lutas, as nossas angústias em um crescimento espiritual, um crescimento de relacionamento com o Deus que é fiel, uhum, que é uhum, todo-poderoso, que está no controle de todas as coisas, não é verdade? certo. Pois é. E aí a gente prega isso, precisa viver isso. O controle de todas as coisas não é sob o que é bom para mim, o que é bom para o meu bem-estar, mas para o progresso do reino dele. Que uma planta, de repente, se perguntar para ela: posso podar você? Posso cortar esse galho aqui seu? Que aí a gente vai ter mais frutos. A planta: que isso, vai Vai cortar meu galho? doer. Nada. Vai não, mas você vai dar, mas vai negociar. Quem é que negocia com a planta porque ela vai dar mais frutos, se pode cortar o galho ou não? Vai lá e corta o galho e aí a planta vai dar aquele monte de flor ou fruto. E aí você diz: que bonito, mas o galho está lá, cortado. Por quê? Porque essa era a vontade daquele que sabe o que está fazendo. Então eu creio nisso, vivo isso, e eu, assim, aliás, eu não falei no começo, digo para o pastor Josias, né, que falei para ele isso no WhatsApp: uma honra, um privilégio, uma satisfação participar desse processo de entrevista, né? Está aí uma das coisas boas que a Covid me deu, ser entrevistado pelo pastor Josias. Te tornou famoso. Oh, aliás, eu quero dizer que a minha noite de autógrafos vai ser
Tá certo. Pois é. Marlene também ficou restaurada, ficou bem. Então todos Sim, ela foram tem ainda. restaurados, né? Sim, Ela está ela no tem ainda processo um de pouco. recuperação? Sim, ela tem ainda um pouquinho de tosse, mas ela já tinha uma tosse que acontecia com ela, um processo antes, talvez alérgico, a gente nunca pesquisou, não foi atrás dessas informações. Mas ela tem um pouquinho de tosse. Agora, logo, uns 15 dias depois, eu consegui um bom preço por uma tomografia aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, aqui em Alcântara. E a gente acabou fazendo essas tomografias em mim e nela. Acho que foi pouco tempo, né, do período que aconteceu até fazer essa tomografia. E aí, quando fizemos essa tomografia agora, há uns 10, 15 dias atrás, as tomografias apresentaram os problemas no pulmão ainda. Mas todos que a gente perguntou falaram que é assim mesmo, vai limpando aos poucos, não é como um esfregão pegou e saiu. Então, eu não tenho mais uma canseira crônica, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa muito ligeira e rápido, ainda tem um pouquinho de canseira, mas o vírus, ele não tem mais atuação. Não tem mais atuação. Mas o problema do pulmão ainda tem um pouquinho de canseira, se a gente falar muito, se fizer algum movimento que dependa de um cansaço já natural, em mim vai ser maior do que em quem naturalmente já tem. E ela também tem um pouquinho. O cansaço natural é mais do que o natural, né? Olha Mas quem não é está mais. mandando um abraço aí para nós aí, pastor Jaésio Lemos. Pastor Está nos Jaésio. assistindo aí, né? Pastor Nosso querido Jaésio. Sorrisão irmão bonito do pastor Jaésio. Jaésio, hein? Ó, sorrisão bonito. Ô, pastor E, Jaésio, abraço para o senhor. Bom vê-lo. e também, esse negócio da canseira aí, né? Eu estou olhando esses cabelos brancos aí. Você está com quantos anos, Hilton? Eu estou com 61 e, assim, eu até fico feliz porque a minha aparência, pastor, legal isso, né? A minha aparência é de 60, mas eu estou Eu com pensei que você ia 61. falar que a aparência era de 70, mas brincadeira, viu? Brincadeiras à parte aí. Não, eu estou com 61, mas eu acho que é histórico também da família. Quando eu fui funcionário lá na Junta Geral, o meu chefe, que era o secretário executivo da Junta Geral, era o pastor Vanderli, que na época devia ter uns 30 anos, né, mais ou menos, e a cabeça dele era branquinha, os cabelos branquinhos. A gente esquece isso, já era branquinho. Então, Pastor Hilton, 61. uma pergunta que talvez as pessoas que estão nos ouvindo aí queiram fazer, né? Sim, O senhor falou que saiu de lá com uma receita de vários remédios. isso. Quais foram os remédios aí que o senhor usou? Por acaso foi a cloroquina, a tão famosa cloroquina? Né? É, nem eu nem a Marilene. Saímos de lá com Não chegou a receita usar. de. Não, não usamos, não. E eu confesso para o senhor, pastor, que quem tomou conta dos remédios foi a Fernanda, tanto dos meus quanto da Marilene. E, eu lembro Azitromicina, que de. todo mundo toma, você deve ter Não, tomado. esse Azitromicina, aí, esse aí, ele tomou. certamente, eu lembro desse daí. Mas Azitromicina. eu tinha um outro, por causa da pneumonia, eu tomei um remédio a mais do que a Marilene. Sei. Mas eu lembro que uma pancada também por causa da febre era a dipirona, que era para tomar, em vez de uma, tomar duas em um horário bem apertado, que era para não deixar a febre voltar. E também aliviar as dores pelo corpo. Tudo isso fez com que a gente melhorasse, mas não tinha a cloroquina, não tinha. Não. O, mas tinha outros remédios juntos, numa receita. Ah. O clavulinha. A Fernanda está me lembrando aqui. Clavulinha era para pneumonia. O clavulinha era para pneumonia. Esse eu tomei, a Marilene não. E aí teve mas a receita tinha uns 8 ou 10 remédios. Vários remédios. Que eram mais simples. Não, tá bem, 7. Que eram mais assim, dipirona, o clavulinha. Agora os outros eu não lembro. Ela tomou conta disso
e eu só fui tomando os remédios, que era a única coisa que meu estômago recebia. E aí, claro, eu forçava a alimentação. E, pastor, vou te falar um negócio, pastor Josias, um negócio bom quando o apetite volta, rapaz. Pô, bom demais, rapaz. Eu ficar sem apetite é muito ruim, ainda mais Você com sabe comida que boa. o meu filho, o André Felipe, está morando no Rio de Janeiro e ele pegou a Covid, a esposa também, Ah, e ele ficou com esse mal-estar, com esse cansaço, e perdeu o paladar e o olfato. E ele falou a mesma coisa que o irmão falou aí. Via um prato de comida, ele olhava e não tinha. E olha que ele gosta de comer, viu? Ele é daqueles que come quem? com O vontade. André O nem André, aparenta isso. Nem não, aparenta. nem aparenta. Pois é. E então, e a gente ficou preocupado com ele, mas graças a Deus ele não precisou internar, né? E ele tomou o azitromicina, ele tomou e tal, tomou alguns outros remédios, e graças a Deus está bom. A minha irmã do Rio de Janeiro, mais velha que eu, ela teve também, meu cunhado, minhas sobrinhas, mas todos com sintomas muito leves. Mas não é por causa disso que eu não dou glórias a Deus pela cura deles Sim, também. Com sim, sintoma sim. leve ou com sintomas pesados, como o irmão teve, a gente louva a Deus, agradece a Deus, né, É, pelo livramento e por poder o irmão estar aqui agora contando a história, não é? E é, não ser, verdade. como o irmão mesmo disse, não ter entrado para como é que seu irmão falou? Ter A entrado para estatística, a a estatística, né? internação, Não, estatística não, de óbito, na né? ver, é verdade. De óbito, poderia A, ter a- ter quando a sido essa doutora estatística. falou, a doutora, depois estava examinando lá os papéis, quando ela falou que não ia mais me internar, ela falou para a Fernanda. E eu estava fora da vista dela, que eu estava numa salinha isolada, só com oxigênio. E aí eu voltei, fiz ela me ver e fiz assim para ela. Aí ela deu um sorriso e eu não sei se ela entendeu de que aquilo era muito ter a recuperação em casa, pastor Josias, fez muita diferença. A casa, o senhor esteve aqui na casa em Itaipuaçu? Estive. Só esteve lá em São José, né? Não, Então, em eu São tive José, aí em acho que em Itaipuaçu. Itaipuaçu. Eu tive aí em Sim. Ah, Itaipuaçu. sim, sim. Na Sim, sim, casa não. de cima, tive Isso. aí. Sim, sim, em cima. Aqui tem uma vantagem. A gente, como mora em cima da casa da minha sogra, a gente colocou bastante janela, porque elas podem ficar abertas, porque é no alto, então não tem dificuldade. Então tem boa ventilação, sol pleno. Né? Por exemplo, essa luz que eu estou recebendo agora vem forte da janela que está aberta. Então, O ar isso saindo tudo certinho. é. Pois é, pois é. E a A gente. brisa do mar aí, que está bem Pois é, perto aí de você, né? tem dia que a gente escuta a onda daqui, rapaz. Tem dia que assusta. Né? Mas, então, isso tudo fez. Outra coisa também que eu creio é que quem estava cuidando da gente era a filha, em casa. Isso certamente faz diferença porque ela tinha só 2 pacientes. Um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico. Ele tem 11, Vários 15 pacientes para tratar. E aí você acaba não tomando o remédio na hora certa, não é por displicência do profissional, é porque tem 15 pacientes, aí vai acabar atrasando um ou outro. Eu via isso quando Marilene ficou internada lá no Azevedo. Então, isso tudo fez muita diferença. Claro, Deus permitiu isso. Propósito, que se cumpra o propósito dele, que se cumpra a vontade dele. Né? Aliás, ontem eu precisei sair na rua, aqui pertinho. E aí eu falei, não vou de carro não. Peguei a bicicleta da filha e fui aqui pertinho. Até para ver como é que estava o nível de canseira. Se bem que você pedala um bocadinho não pedala mais, a bicicleta vai. Um carro tirou um fininho de mim, rapaz. Mas um fino.
Eu pensei, pô, me livrou do Covid e vou morrer atropelado? Peguei uma pista secundária, peguei uma pista secundária e vim embora numa pista secundária. Falei, não, né, vou me prevenir. Mas tem um negócio desse aqui, a gente não sabe quando vai ser. E aí, claro, precisa se prevenir, tomar os cuidados. Aliás, não é só com relação ao Covid, né? Ao atravessar a rua, ao fazer qualquer coisa que a gente faça na vida, tem que estar com cuidado para poder fazer com que Uma Deus. das coisas que eu tenho pensado, sabe, pastor, é que depois do Covid, eu creio que nada vai ser como antes. Eu Sim. creio que nós estamos acostumando a algo que nunca fizemos. A preocupação com a nossa asepsia. Por exemplo, a minha mulher sempre reclamava: deixa o sapato aí fora, não entro com o sapato dentro de casa. Eu entrava. Hoje eu não entro, eu deixo os sapatos lá de fora. Não é? Lavar as mãos, a gente não tinha esse costume de lavar tantas as mãos, e a gente sabe que muitos resfriados, muitas coisas que a gente tem, é exatamente por esse contato da mão com a boca, com o nariz, com os olhos, né? E hoje, eu ando no meu carro com álcool gel, né? Então, tenho a preocupação de estar. Eu creio que essa higiene, eu creio assim, que ela vai ficar para muita gente. E que talvez Sim. isso seja um benefício para nós, de a gente não ficar tão gripado, tantas alergias, que a gente muitas vezes pega por a falta de asepsia, falta de cuidado, que hoje a gente foi forçado a aprender, a usar uma máscara, a se, né, a assear-se bem ali, a lavar bem as mãos e tal, a trocar a roupa quando vem da rua, né? E a gente evita uma série de coisas com esses cuidados, não é verdade? É verdade. E até eu estava lendo um artigo que falava por que o Japão conseguiu, em tão pouco tempo, controlar o processo. A cultura deles, eles não se tocam, né? Sim. Nem aperto de mão é comum neles. É verdade. Quando alguém fica gripado, põe a máscara para não contaminar o outro, com a preocupação disso. Aquele monte de sapato na entrada da casa do japonês não é porque veio o Covid, é porque é a cultura dos caras, né? E todos esses cuidados que se tem fez com que lá controlasse melhor. Nós parece que vamos ter que aprender. Mas é claro, Isso. por exemplo, se o senhor vai na rua de muita coisa. Pois é, mas o sapato a gente deixa do lado de fora. Mas se o senhor for na rua de chinelo de dedo, vai direto para dentro de casa com chinelo de dedo. A gente, assim, quantas vezes eu peguei uma maçã? Mas eu já tive. Isso aí também. As frutas, lavar bem as frutas. Pois é. Olha, quantas vezes eu comi fruta sem lavar? No sacolão. Deixa eu provar essa uva aqui no sacolão. Hoje eu não faço isso, mas de jeito nenhum. Eu pegava lá, deixa eu ver se essa uva tá boa, se vale a pena comprar. Aí comia a uva sem lavar do sacolão. Hoje, ó. Não, mas ninguém botou a mão na uva. Mas alguém falou e caiu saliva sobre ela. Então, talvez isso realmente vai ficar aí um legado. E é uma coisa muito boa, muito boa. Ontem, quando falei que eu fui de bicicleta na rua, acabei encontrando algumas pessoas, falando, pastor, o senhor está bem, que legal e tal. Aí você não escapa de algumas situações. O cara veio, puxou meu braço, apertou minha mão, fica sem graça de puxar o braço de volta, né? Quando cheguei em casa, eu percebi que eu precisava, então, fazer o quê? Tomar um banho. Eu não faria isso em outros tempos. Então, eu acho que isso que você está falando aí, de fato, é um legado que ficará para a gente poder tomar. Tomara que,
quando passar tudo isso, daqui a 1 ano, 2 anos, né, a gente mantenha isso, né? Vamos ver. Exatamente. Pastor Hilton, o nosso tempo está terminando e eu quero agradecer, né, aí a resposta de bom grado que o senhor aceitou aí o nosso convite de dar essa entrevista, compartilhar um pouco sobre aí como foi a sua experiência. Nós sabemos que muita gente orou, os pastores, grupo de pastores oraram pelo Senhor, a minha igreja orou, inclusive uma das ovelhas apareceu aqui ainda há pouco dizendo que bom, pastor, ver o senhor recuperado, porque ela lembrou que lá na igreja a gente Então, orou pelo senhor, né? eu Então foi assim uma experiência gostosa que o irmão viveu, e eu queria então que o senhor desse aí as suas considerações finais para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Se quiser mandar um abraço para alguém, né? Esse é o momento final da nossa entrevista. Lembrando que está aqui, rapaz, eu não sabia disso, não. Que bom rever o Brizola. Você é Brizola? Que Rapaz, parece? olha, ó, é porque tinha, na época da Junta Regional, esse era o meu apelido lá com relação ao nosso grupo lá. O pastor Décio Moraes faz parte do meu tempo de federação da 5ª região, que era Niterói, Barreto, Largo do Barradas, Morro do Castro, e a gente estava lá nesse trabalho da federação. Meu apelido era Brizola, junto com ele lá. Pois é, mas aí, agora, ele lembrou, tinha esquecido disso, rapaz, mas Brizola já foi, eu estou aqui. Isso. Pastor, então, sua despedida, sua consideração, a palavra é sua agora para o senhor se despedir, Tá e a bom, gente daqui a pouco vai estar encerrando, então, a nossa live. tá bom. Pastor, primeiro eu agradeço ao senhor por me convidar, realmente me sinto honrado por esta participação. E, sobretudo, agradeço ao Deus Todo-Poderoso pela trajetória da minha vida. Eu, desde a adolescência, já tenho momentos em que, desde a adolescência, não era para minha existência chegar aos 61 anos. Eu tenho constatado na minha adolescência uma febre reumática que o médico disse que, quando eu tivesse 18 anos, iria afetar a válvula do coração, e meu pai aplicava uma bezetacil que doía, que era o negócio. Mas aí ele disse, quando começar a doer o peito, corre com teu filho. E, cuidado com banho frio, com isso e aquilo outro. Eu fui para o quartel. Depois do quartel, pela mão de Deus, eu nunca mais lembro daquelas dores horrendas, terríveis que eu tinha na adolescência. E aí foram acontecendo algumas coisas, né? Que Deus me protegeu. A última, então, agora, essa Covid, que Deus protegeu e guardou para poder eu ter aí mais um tempo de permanência no trabalho do reino dele. E uma outra coisa ainda é que Deus olhar para mim e me ver em condições, me capacitar para ser ministro no reino dele. Nossa, Deus é muito misericordioso para com todos os que me cercam, né? Com a igreja de Santa Alêncio, a quem eu mando um abraço, louvo a Deus pela vida daqueles irmãos lá. Quero louvar a Deus pela minha família que Deus me deu, pelos filhos, e louvar a Deus pela Fernanda, que pôde ficar, porque tem condições que não pode ficar. Agradeço a Deus pela esposa, companheira, amiga, e que Deus me deu para nós estarmos juntos nessa caminhada. Louvo a Deus porque ele tinha um projeto lá atrás, né, há 20 anos atrás, da gente estar junto, no tutelado, na caminhada, de hoje não ter-o somente como pastor, mas amigo e como eterno tutor, porque essa tutelação não termina, né? Ela vai continuando até quando Deus permitir. Abraços aí aos irmãos que participaram. Eu não tenho o nome dos irmãos, me lembro do pastor Décio, pastor Jaez, essa irmã que perguntou, né, por mim, que entrou aí,
né? A igreja de Mococa. Aliás, estou com muita saudade. Antes do pastor Josias ser pastor em Mococa, eu fui candidato, né, ao pastoreio no ano de 99, lá na igreja de Mococa. E a igreja fez uma serenata para mim na janela da casa do pastor Sérgio. E aquilo foi muito lindo, inesquecível na minha vida. Eu fui com a minha família toda, conhecemos a casa pastoral, bonita casa pastoral que a igreja tem, e foi um tempo muito gostoso de estar aí em Mococa. Louvo a Deus, porque agora Deus costurou isso. É o pastor Josias que está em Mococa, e a igreja de Mococa ora por mim, e Deus restaura. Glória a Deus, obrigado por esse privilégio, obrigado, Deus, porque tu me permites estar aqui. Glória a Deus. Amém, querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Lembrança a Marlene, a Fernanda, Marilene. Menina, a Marilene, a Fernanda é a filha, e o menino... Fernanda, Fabiana e Felipe. Fernanda, Fabiana e Felipe. Isso. Fabiana, Fernanda e Felipe. Um beijão neles aí e até uma próxima oportunidade, querido. Muito obrigado aí e que Deus continue abençoando. Você que participou conosco aí, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, muito obrigado. E amanhã quero convidar você, pastor Yuki, e os nossos web ouvintes ou web espectadores, né, para que estejam amanhã às 17 horas na live Entre Amigos. E amanhã, pastor, nós vamos tratar sobre racismo, né? Esse vai ser o tema de amanhã, que nós vamos conversar a partir das 17 horas até as 19. Tá bom? Tenham todos uma boa tarde, um beijo para vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Ô, pastor.